pessoal, para a nossa aula de hoje, nós vamos dar início ao capítulo 2 do nosso livro de gramática, onde nós vamos falar sobre a nossa língua, com o tema interdisciplinar, que vai falar sobre a colonização do Brasil. Então, para a gente começar, nós vamos falar um pouco sobre o português brasileiro. A língua portuguesa foi trazida para o Brasil há mais de 500 anos pelos colonizadores portugueses. Inúmeros povos já viviam por aqui falando aproximadamente 300 línguas. Alguns anos mais tarde, entre os séculos XVI e XIX, os portugueses foram os responsáveis pelo sequestro de aproximadamente 6 milhões de africanos trazidos para cá, destinados ao trabalho escravo. Quando a escravidão entrou em crise, principalmente a partir da abolição em 1888, o governo passou a estimular a vinda, desta vez espontânea, de outros povos, principalmente alemães e italianos. Ou seja, desde 1500, o que houve por aqui foi uma verdadeira mistura. Do contato entre essas várias nações, principalmente as africanas e as indígenas, com os portugueses, nasceu a nossa língua, o português brasileiro. A língua que nós falamos aqui no Brasil, nosso português, é bem diferente do português falado em Portugal. Aqui, ouvimos muito as pessoas que falam: ela está estudando. Lá, eles falam: ela está a estudar. Lá, eles falam: dar-te-ei um beijo. Aqui é comum ouvirmos: vou te dar um beijo. A verdade é que a língua ela foi mudando de acordo com o tempo. Nós vimos no capítulo 1 do livro de gramática a questão da arte rupestre, e logo depois essa mesma arte foi mudando, a língua ela foi mudando, foi se modificando. E aí logo depois veio a escrita ideográfica, que era um tipo de escrita egípcia. E daí por diante a escrita ela foi tentando imitar, ela foi tentando se espelhar com a fala, para que pudesse haver comunicação, como nós também estudamos no capítulo 1 do livro de gramática. Mas se você observar com cuidado, no nosso dia a dia, ninguém fala exatamente como escreve. Embora a língua oficial do nosso país ela tenha apenas um nome, ela é na verdade um grande conjunto de línguas de cada um de nós brasileiros, certo? Por que de cada um de nós brasileiros? Porque a língua ela passa por mudanças o tempo inteiro, então ela vai ficando parecida com a gente, certo? Ela vai se adaptando com a sociedade para que a gente possa se comunicar, certo? Por exemplo, na época da escravidão, existiam palavras que hoje a gente não utiliza mais. Por exemplo, sinhá, mucama, senzala, são palavras que não são mais comuns no nosso dialeto, na nossa língua, certo? A língua ela também muda, falando agora já no contexto mais atual, devido aqui a fatores históricos, a fatores culturais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, é comum a gente ouvir falar boneco, menino, com o som das vogais bem firmes, realmente do jeito que a gente escreve. Mas, já no Recife, e até aqui a gente assim do Nordeste, a gente fala boneco, menino, certo? Na prática, isso é chamado de sotaque, ou seja, a língua mais uma vez se variando, se modificando. A língua ela também varia, ela muda de acordo com o grupo, determinado grupo social. Por exemplo, no meio dos jovens é muito comum existir o quê? As gírias. É muito comum a gente ouvir já falar: menino, tá ligado naquele canal do YouTube do Rosalinda que é top, viu? Tá ligado, top. São gírias muito comuns em determinados grupos. E existem outros grupos que também possuem suas próprias gírias, como os skatistas, os surfistas, os rappers. Eles têm expressões entre eles. E muitas das vezes essas expressões,
essas gírias, elas são alvos de preconceito, de discriminação, porque são considerados errados na fala, que não se pode falar dessa forma, certo? Outra coisa também que existe na nossa língua portuguesa, são os jargões. O que são os jargões? São as gírias associadas a determinadas profissões. Isso pode existir no meio policial, no meio médico. É muito comum no meio médico isso acontecer. Na prática, tanto as gírias como os jargões, o livro vai dizer que elas devem ser utilizadas tendo em vista a situação. Mediante a tudo isso que nós falamos até agora, sobre gírias, jargões, sobre a variação e mudança da língua, certo? A gente vai perceber que aí nasceu uma coisa não muito boa, certo? É o que a gente chama de preconceito linguístico, que é o que a gente vai ver a partir de agora, ok? Na página 36, no quarto ponto, vai falar um pouquinho sobre preconceito linguístico. Aí, a princípio, o que a gente tem que saber? O que é preconceito, certo? Então, o que é preconceito? É uma opinião antecipada, ou seja, é uma conclusão que eu tiro sem chegar a refletir sobre ela. Qual é o seu conceito diante das pessoas que falam fro? Daí, logo em seguida, o livro vai nos apresentar algumas reflexões que nós podemos ter para entender o porquê dessa pessoa falar desta forma. Porque às vezes a gente já olha e já fala, tá errado, não se fala assim, se fala assim, certo? Mas aí o que a gente tem que pensar antes disso? Essas pessoas tiveram ou têm a oportunidade de estudar? Essas pessoas são valorizadas socialmente? Por que será que falam dessa forma? São essas questões que o livro nos traz para nós refletirmos. Então é muito importante que antes da gente chegar para alguém e falar para ela, olha, você fala errado, não é assim, nós temos que ter um preconceito antes. Não um preconceito, um pré-conceito. Ou seja, nós temos que ter um conceito antecipado antes, nós temos que refletir antes para podermos entender. A gente também tem que entender que a língua ela pode variar ao nível de formalidade, dependendo da situação comunicativa. Então, ela pode ser formal ou ela pode ser informal. Por exemplo, quando é que ela é informal? Se eu estou conversando com os amigos, numa festa, eu não preciso falar de maneira formal, eu posso falar mais despojado, eu não preciso falar de uma maneira tão culta, certo? Mas se eu vou participar de uma entrevista de emprego, por exemplo, foi uma das coisas que a gente também falou em sala de aula, eu preciso de uma certa formalidade, eu não posso falar de qualquer forma. Então existe essa diferença, a língua ela também pode variar nesse contexto. E essa forma formal e informal, ela vai depender realmente da situação em que nós, como falantes, estamos inseridos, certo? Então, dentro da forma formal, vai ter a norma padrão ou a norma culta, que o livro vai dizer que é uma variedade linguística utilizada pelas pessoas de maior escolaridade, certo? Ou seja, vai falar de forma mais certinha, vai colocar as palavras mais bonitas, mais rebuscadas, certo? Mas, independente de tudo isso que nós falamos até agora, o que é que a gente tem que ter em mente? É que nós devemos procurar falar e escrever, sempre tendo em vista o nosso contexto social, porque isso é variação, isso é a nossa língua. Toda língua ela tem a sua história, toda língua ela vai ter sua variação, e não significa que uma língua está certa ou que uma língua é superior que a outra, certo? Nós todos somos seres humanos, todos nós precisamos de nos comunicar, e a língua ela vai variar para que isso aconteça. Então agora, vocês vão realizar a atividade, ok? Que vai começar da página 39 até a página 46. Aí a dica, né? Se necessário, vocês façam uma leitura do capítulo 2, ok? Revejam o vídeo novamente, se precisar, e tentem responder da melhor forma possível, ok? São perguntas simples, fáceis, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá bom? Então, até a próxima.